O Antigo Egito foi uma civilização do Antigo Oriente, próximo do norte da África, concentrada ao longo ao curso inferior do rio Nilo, no que é hoje o país moderno do Egito. O Egito nos deixou um legado duradouro. Sua arte e arquitetura foram muito copiadas e suas antiguidades levadas a várias partes do globo. Suas ruínas monumentais inspiraram a imaginação de viajantes e escritores por séculos e o fascínio por antiguidades e escavações no início da Idade Contemporânea. Esteve na origem da investigação científica desta civilização e levou à maior valorização do seu legado cultural. Legado esse que foi enriquecido pelas grandes invenções e realizações, dentre elas o desenvolvimento de várias técnicas criadas para ajudar no dia a dia daquela época. Séculos antes do nascimento de Cristo, desprovida de recursos, de tecnologias. E por incrível que pareça, muitas dessas técnicas que eles criaram é usado até hoje. Por exemplo, as mulheres egípcias vestiam joias ornamentadas e perucas, os homens boxeavam, cercavam e lutavam para praticar esportes, as crianças brincavam com jogos de tabuleiro, bonecas e outros brinquedos. Claro que a maioria das coisas foram aperfeiçoadas, mas esse pequeno detalhe não tira a glória desses precursores que tinham uma criatividade incomparável, cujos frutos, até hoje, estão presentes em nosso cotidiano. Por isso hoje iremos conhecer 10 incríveis invenções do Antigo Egito. Mas antes de começarmos, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, para se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho de notificações. Maquiagem dos olhos. Claro, a maquiagem dos olhos pode não ser comparada ao fogo ou à roda como uma das descobertas mais importantes da história da humanidade, mas dá aos egípcios uma corrida pela longevidade. Desde que inventaram a maquiagem para os olhos em 4.000 anos antes de Cristo, ela nunca saiu de moda. Ainda mais impressionante, algumas culturas cosméticas ainda criam maquiagem usando as mesmas técnicas iniciadas pelos egípcios há milhares de anos. Eles combinaram a fuligem com um mineral chamado galena para criar uma pomada preta conhecida como kohl, que ainda é popular hoje. Eles também podem criar uma maquiagem em verde para os olhos, combinando o mineral chamado malaquita com galena para tingir a pomada. Para os egípcios, a maquiagem não se limitava às mulheres. Status e aparência andavam de mãos dadas no que dizia respeito à classe alta, quanto mais maquiagem, melhor. A moda foi apenas parte do motivo da mão notoriamente pesada dos egípcios ao aplicar o delineador. Eles também acreditavam que a aplicação de uma camada espessa do produto poderia curar várias doenças oculares e até mesmo evitar que fossem vítimas de mal-olhado. Linguagem escrita. O uso de desenhos para contar histórias certamente não é novidade. Pinturas rupestres encontradas na França e na Espanha datam de 30.000 a.C. Mas desenhos e pinturas não evoluiriam para a primeira linguagem escrita em milhares de anos, quando os primeiros sistemas de escrita surgiram no Egito e na Mesopotâmia. O sistema de escrita egípcio começou com pictogramas, o primeiro dos quais data de 6.000 a.C. Os pictogramas eram representações simples das palavras que representavam, mas tinham limitações. Com o tempo, os egípcios adicionaram outros elementos ao seu sistema de escrita, incluindo caracteres alfabéticos que representavam certos sons e outros caracteres, permitindo-lhes escrever nomes e ideias abstratas. Hoje todos conhecem os hieróglifos egípcios, que continham uma mistura de símbolos alfabéticos, silábicos e ideogramas, imagens que representavam palavras inteiras, encontrados extensivamente em tumbas egípcias e outros lugares. A escrita conta contos de guerra, política e cultura que nos dão uma grande compreensão da sociedade egípcia antiga. Obviamente, devemos agradecer a Pedra de Roseta por nossa capacidade de interpretar a escrita. Esta pedra é um fragmento de uma estela de granodiorito erigida no Egito Ptolemaico, cujo texto foi crucial para a compreensão moderna dos hieróglifos egípcios e deu início a um novo ramo do conhecimento, a egiptologia, frequentemente descrita como a pedra mais famosa do mundo. Sua inscrição guarda um decreto de um conselho de sacerdotes estabelecendo o culto ao faraó Ptolomeu V, no primeiro aniversário de sua coroação.
Sua descoberta, junto com o trabalho do estudioso francês Jean-François Champollion para decodificar a pedra, marcou o fim de um período de 1500 anos durante o qual a escrita egípcia foi envolta em mistério. Folhas de papiro. Ninguém negará que os chineses mudaram o mundo para sempre com a invenção do papel, por volta de 140 a.C. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os egípcios desenvolveram um substituto admirável há milhares de anos antes, a partir da planta do papiro. Esta planta rígida, semelhante a um junco, cresceu, e continua a crescer, nas áreas pantanosas ao longo do Nilo, entre outros lugares. Seu interior resistente e fibroso provou ser ideal para fazer folhas duráveis de material de escrita, junto com velas, sandálias, esteiras e outras necessidades da vida egípcia antiga. Depois que as folhas eram feitas, muitas vezes eram combinadas em pergaminhos, que eram preenchidos com tudo, desde textos religiosos até literatura e até música. Os antigos egípcios mantinham o demorado processo de fabricação de papiros como um segredo bem guardado, permitindo-lhes negociar folhas de papiro em toda a região. Como o processo nunca foi documentado, ele acabou se perdendo até que o Dr. Hassan Hagab encontrou uma maneira de fazer folhas de papiro em 1965. O calendário. Muitos de nós estaríamos perdidos sem um calendário que nos ajudasse a lembrar de consultas odontológicas e reuniões importantes, mas no Antigo Egito, um calendário podia significar a diferença entre festa e fome. Sem um calendário, os antigos egípcios não tinham como saber quando começaria a enchente anual do Nilo. Sem esse conhecimento, todo o seu sistema agrícola estaria em risco, portanto, alguns milhares de anos antes da Era Comum, eles começaram a usar um. Seu calendário civil estava tão intimamente ligado à agricultura que os egípcios o dividiram em 3 estações principais: inundação, cultivo e colheita. Cada estação teve 4 meses, com cada mês dividido em 30 dias. Somando tudo, você tem 360 dias por ano, um pouco menos do que um ano real. Para compensar a diferença, os egípcios acrescentaram 5 dias entre as temporadas de colheita e inundação. Esses 5 dias eram chamados de dias epagomenais e foram designados como feriados religiosos reservados para homenagear os filhos dos deuses. O arado. Embora os historiadores não tenham certeza de onde o arado se originou, as evidências sugerem que os egípcios e os sumérios foram as primeiras sociedades a empregá-lo, por volta de 4000 a.C. Esses arados certamente precisavam de melhorias. Provavelmente construídos com ferramentas manuais modificadas, os arados eram tão leves e ineficazes que agora são chamados de arados de arranhão, por sua incapacidade de cavar profundamente no solo. Além do mais, os arados funcionavam com nada mais do que graxa de cotovelo. Por exemplo, pinturas de parede ilustram 4 homens puxando um arado em um campo juntos. Não é uma ótima maneira de passar um dia sob o sol escaldante do Egito. Tudo isso mudou em 2000 a.C., quando os egípcios engancharam seus arados em bois. Os primeiros designs eram conectados aos chifres do gado, mas provaram interferir na capacidade de respiração do animal. As versões posteriores incorporaram um sistema de tiras e eram muito mais eficazes. O arado revolucionou a agricultura no Antigo Egito e, combinado com o ritmo constante do rio Nilo, tornou a agricultura mais fácil para os egípcios do que talvez qualquer outra sociedade da época. Hortelã. A próxima vez que você comprar um Mentos, você deve agradecer aos antigos egípcios por criarem uma maneira de esconder os aromas desagradáveis que nossas bocas às vezes exalam. Assim como nos tempos modernos, o mau hálito no Antigo Egito costumava ser um sintoma de problemas de saúde bucal. Ao contrário de nós, os egípcios não se empanturravam com refrigerantes açucarados e alimentos que contribuem para a cárie dentária. Mas as pedras que usavam para moer a farinha para fazer pão contribuíam com muita areia e grãos para sua dieta, o que desgastava o esmalte dos dentes, expondo a polpa do dente, tornando-o vulnerável a infecções. Os egípcios tinham especialistas para muitos problemas médicos, mas, infelizmente, não tinham dentistas ou cirurgiões orais para consertar dentes e gengivas em deterioração.
Em vez disso, eles simplesmente sofreram, e os cientistas que examinaram múmias encontraram dentes muito gastos e evidências de abscessos, mesmo em jovens egípcios. Para lidar com os odores desagradáveis de suas bocas podres, os egípcios inventaram as primeiras balas, que eram uma combinação de olíbano, mirra e canela fervida com mel e moldada em pellets. Boliche. Em Narmoteus, um assentamento a 90 quilômetros ao sul do Cairo, que remonta ao período de ocupação romana nos séculos 2 e 3 d.C. Os arqueólogos descobriram uma sala contendo um conjunto de pistas e uma coleção de bolas de vários tamanhos, medindo cerca de 3,9 metros de comprimento. A pista de 20 centímetros e 9,6 centímetros de profundidade apresentava uma abertura quadrada de 11,9 centímetros em seu centro. Ao contrário do boliche moderno, no qual os jogadores de boliche se esforçam para derrubar pinos no final da pista, os jogadores de boliche egípcios visam o buraco no meio. Os competidores ficavam em lados opostos da pista e tentavam rolar bolas de tamanhos diferentes para o buraco central e, no processo, também jogavam a bola do oponente para fora do curso. Barba e corte de cabelo. Talvez os egípcios tenham sido os primeiros povos antigos a bagunçar o cabelo, ou talvez não. Mas de qualquer forma, eles consideravam o cabelo anti-higiênico, e o calor sufocante de sua terra natal tornava as longas tranças e barbas desconfortáveis. Assim, eles cortam o cabelo curto ou raspam a cabeça e o rosto regularmente. Os sacerdotes, que aparentemente eram especialmente avessos a hirsutismo, que é o excesso de pelos em partes do corpo, onde os pelos normalmente estão ausentes ou são mínimos, raspavam o corpo inteiro a cada 3 dias. Durante grande parte de sua história, estar barbeado era considerado uma moda, e ter a barba por fazer passou a ser considerado uma marca de status social pobre. Para esse fim, os egípcios inventaram o que podem ter sido os primeiros instrumentos de barbear, um conjunto de lâminas de pedra afiadas fixadas em cabos de madeira, e mais tarde as substituíram por navalhas de lâmina de cobre. Eles também inventaram a profissão de barbeiro. Os primeiros barbeiros visitavam casas de aristocratas ricos, mas atendiam clientes comuns ao ar livre, sentando-os em bancos sob a sombra de árvores. Estranhamente, porém, eles também mantinham o fascínio pelos pelos faciais, ou pelo menos a aparência de ter alguns. Os egípcios pegavam cabelos tosados e lã de ovelha e os transformavam em perucas e barbas postiças, que, ainda mais estranhamente, às vezes eram usadas por rainhas egípcias e também por reis. As barbas postiças tinham vários formatos, para indicar a dignidade e a posição social de seu usuário. Os cidadãos comuns usavam pequenas barbas postiças de cerca de 5 centímetros de comprimento, enquanto os reis usavam seus bigodes falsos em comprimentos extravagantes e os cortavam para ficarem quadrados na ponta. Os deuses egípcios tinham barbas compridas ainda mais luxuosas que eram erguidas na ponta. A fechadura da porta. Sempre que você trancar a porta à noite e deslizar a trava no lugar, diga uma oração de agradecimento pela antiga invenção egípcia das fechaduras. O dispositivo mais antigo, criado por volta de 4000 a.C., era basicamente uma fechadura de pino, na qual um parafuso oco na porta era conectado a pinos que podiam ser manipulados pela inserção de uma chave. Quando a chave é empurrada para cima nos pinos, eles escorregam do eixo do parafuso, permitindo que seja retirado. Uma desvantagem dessas fechaduras antigas era seu tamanho. Os maiores tinham até 0,6 metros de comprimento. Na verdade, as fechaduras egípcias eram mais seguras do que a tecnologia desenvolvida posteriormente pelos romanos. Pasta de dente. Como mencionado anteriormente, os egípcios tinham muitos problemas com os dentes, em grande parte porque o pão tinha areia, o que desgastava o esmalte. Embora não tivessem dentista, fizeram alguns esforços para manter os dentes limpos. Arqueólogos encontraram palitos de dente enterrados ao lado de múmias, aparentemente colocados ali para que pudessem limpar restos de comida entre os dentes na vida após a morte. Junto com os babilônios, eles também foram creditados com a invenção das primeiras escovas de dente, que eram pontas esfiapadas de galhos de madeira. Mas os egípcios também contribuíram com uma inovação para a higiene dental, na forma de pasta de dente.
Os primeiros ingredientes incluíam o pó de cascos de boi, cinzas, cascas de ovo queimadas e pedra-pomes, o que provavelmente contribuiu para um ritual matinal de cuidados com os dentes nada refrescante. Arqueólogos descobriram recentemente o que parece ser uma receita de pasta de dente mais avançada e um guia de como escovar escrito em papiro que data da ocupação romana no século IV d.C. O autor desconhecido explica como misturar quantidades precisas de salgema, menta, seco, flor de íris e grãos de pimenta para formar um pó para dentes brancos e perfeitos.